Então, você já ouviu falar sobre o acidente isquêmico transitório? Essa doença entrou em pauta após um comediante famoso ter sido vítima. A Tiara Castilho traz mais detalhes pra gente, né? Vamos acompanhar. Olá para você e para todos que acompanham aqui o programa na TV Pai Eterno. Então, desde que o Renato Aragão, o Didi, deu entrada em um hospital para tratar o acidente isquêmico transitório, muita gente está na dúvida, né, para saber do que se trata, que problema é esse. E é justamente esse o assunto da nossa entrevista agora com a doutora Ana Maria Moura, ela que é neurocirurgiã. Seja muito bem-vinda aqui à TV Pai Eterno. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Que bom, doutora. Então já começa respondendo para a gente do que se trata o acidente isquêmico transitório. O acidente isquêmico transitório, como o próprio nome diz, ele é transitório, né, algo passageiro, e ele pode causar algum déficit neurológico, como tonturas, dificuldades para falar, a boca torta, dificuldades na deglutição, mas é algo passageiro que pode ocorrer, geralmente ocorre no cérebro, uma lesão que não permanece, não tem morte neuronal e pode ser no cérebro, na medula espinhal ou até na retina. Então, ele costuma passar em torno de alguns minutos, horas e até um pouco mais do que um dia, sem deixar lesão fixa, que aí seria a morte neuronal e aí seria o AVC, né? Então, do AIT pode passar para o acidente vascular cerebral, que aí sim deixa danos permanentes. E existe um fator que causa isso, um motivo ou não? Definitivamente. A idade é um deles, porque com a idade a gente vai acumulando placas de gordura nos vasos e é isso que acontece. Então, essa placa é formada, os vasos, então, são mais calibrosos quando eles saem do coração, né? E aí eles vão diminuindo de calibre até entrar no cérebro. E o que acontece? Ao formar trombo, esse trombo solta e como ele sai de um vaso mais calibroso, né, de uma artéria ou de uma veia mais calibrosa, ele vai e entope as menores. E aí não vai o sangue para essa região do cérebro. E o sangue leva o quê para o cérebro? Oxigênio e glicose, que é importantíssimo para o seu funcionamento. Caso o neurônio, que é a célula do cérebro, não receba esse sangue, ele pode ter morte neuronal e deixar lesão fixa, né, de déficit neurológico. A senhora citou alguns sintomas, né, que chamam a atenção de quem pode ter o problema. Mas assim, deu sintoma por ser algo passageiro, é importante a busca, procurar ajuda médica no momento? Definitivamente. Sabe por quê? Porque das pessoas que tiveram o acidente transitório isquêmico, até 20% delas, em 48 horas, pode ter o acidente vascular cerebral isquêmico e ter lesão permanente. Então, é muito importante o acompanhamento, entender a causa, o porquê, aonde está o problema, se o problema está no coração, se o problema está por coágulos que estão formando por alguma doença e está entupindo esses vasos, ou se é por causa de gordura, e aí tratar, né? Então, a parte cardiológica, tratar a parte aqui da carótida é muito importante, porque é um vaso mais calibroso e daqui passa a ficar muito com menos calibre. Então, essa parte costuma acumular bastante gordura, né? E então fazer exames, né? É importante internar o paciente para descobrir a causa, para poder fazer o tratamento e evitar com que ele realmente tenha um AVC isquêmico e deixe lesões permanentes. E tem algum jeito, alguma forma da pessoa evitar o acidente isquêmico transitório? Ah, sim, o autocuidado, né? Então, a Organização Mundial de Saúde preconiza a saúde
como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Dentre isso, o autocuidado é muito importante, por quê? Porque a pessoa tem que ter uma boa alimentação, pobre em gorduras ruins, pobre em carboidrato, né? Então, rica em proteína, pobre em carboidrato, porque carboidrato é inflamatório, né? O açúcar, ter uma boa hidratação, né? E fazer o check-up regular no médico. E apresentou qualquer sintomas diferente de, né, tontura, um desequilíbrio, né, uma dificuldade de falar, procure um pronto-socorro com um especialista capacitado para poder ter o tratamento. Doutora Ana Maria Moura, neurocirurgiã, muito obrigada por participar conosco, né? Nos ensinar também e ajudar a prevenir esse problema. Eu que agradeço enormemente. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada e eu volto ao estúdio. Obrigada, Tiara.